Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos, o Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E hoje eu tenho aí a honra de receber esse casal maravilhoso, a Jussara Conrad e o Arthur Harter, para a gente bater um papo super descontraído aqui e vamos falar sobre modelo vencedor na vida pessoal e nos negócios. E eu gostaria que vocês se apresentassem, gente, e quero agradecer também a participação de vocês aqui, o aceite desse convite. Para mim é um prazer. Obrigado. Muito obrigada, Ju. Vou começar porque te falei que eu sou uma fã de mulheres à frente de tudo. Então, como temos, né, preferência as damas, eu sou Jussara Conrad, eu sou gestora da Wine South America, a principal feira de vinhos da América Latina. Ela é uma feira B2B, uma feira de negócios que acontece em setembro, sempre aqui no Rio Grande do Sul, e em abril na cidade de Verona, na Itália, lá com o nome de Vinitaly. Muito obrigada pelo convite. E o Arthur, a gente já se conhece há um bom tempo, o Arthur também já foi um grande parceiro participando do projeto Ser Mulher em 2018. Vou me apresentar de forma rápida. Eu sou o Arthur, né? Esposo da Jussara, agora mudou um pouco, sou fundador do Modelo Vencedor, que é uma plataforma que conecta consultores e desenvolvedores a empresas com o intuito principal de solucionar seus problemas em gestão empresarial. Então a gente busca resolvedores de problemas e conecta eles com as empresas. Perfeito. Então vamos conversar um pouquinho, começar falando de desafios, contar um pouco da jornada de vocês, como é que foi essa jornada, né, para vocês estarem trabalhando com o que vocês trabalham hoje, para ter esse modelo, né, vencedor, que vocês incorporaram, tenho certeza, na vida pessoal e nos negócios, porque também vocês são um casal que inspira outras pessoas, né? E isso tá de acordo com o modelo, obviamente, né? De sucesso. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Jussara, como é que é a tua formação? Tu é jornalista, Sou né? jornalista de formação. E eu queria que tu falasse um pouco como é que foi para chegar, né, nesse patamar, como é que foi para chegar nesse trabalho também que tu tá fazendo hoje, como é que é um grande desafio, né, fazer uma gestão assim, é um evento, maior feira, acho que internacional, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente. Perfeito, demora um pouquinho. Eu sou nascida na cidade de 3 de Maio, que fica no interior do estado, lá na região noroeste do Rio Grande do Sul, e aos 21 anos me mudei para cá, para Bento Gonçalves, para esse sonho de ser jornalista. Então, eu vim estudar na UX, em Caxias do Sul. Te formou aqui em Caxias? Me formei aqui. Eu comecei a faculdade lá, de jornalismo na Unijuí, que ficava a 1 hora da minha cidade. E aqui também eu vim trabalhar no principal jornal impresso da cidade de Bento Gonçalves, estudando em Caxias do Sul. Trabalhei por muito tempo na área, sou apaixonada pelo jornalismo. Hoje estou escrevendo um livro sobre a história do Arthur, então que vem de encontro esse meu amor por contar histórias. Mas depois disso eu comecei a trabalhar com eventos, e eventos virou minha paixão. Já fiz feira de meio ambiente, já fiz concurso de Miss, sou apaixonada. É algo muito legal, que o pessoal pode achar fútil, não é. Baby Alice vai ser uma princesa, com certeza. É incrível esse mundo das soberanas. E agora, desde 2018, então eu assumi o desafio de trazer para o Brasil a principal feira de vinhos profissional. Profissional a gente diz justamente porque não é uma FenaVinho, uma FenaChamp ou uma FenaKiv. Não é um evento para a comunidade, né? É para um meio corporativo, né? Exato. O meu público, então, é o comprador de vinhos de uma grande rede de supermercados que vem aqui negociar com as vinícolas grandes compras. Então, assumi esse desafio, sou apaixonada pelo que eu faço, não me vejo tão logo fazendo outra coisa. E é incrível, me abre muitas portas. A minha primeira viagem internacional foi nessa empresa que eu trabalho hoje, na Milanese Milanese, indo para a Itália. Depois eu fiz um intercâmbio em Malta para aprender a falar inglês, aprendi um pouquinho, me viro bem. E hoje já conheço mais de 8, 9 países, então abre muitas portas. O mundo do vinho é apaixonante.
Tem o produtor, então, desde a produção da uva, né, que está lá com as mãos sujas, levando suor, sustentando sua família, até o produto final, que é encantador. O mundo do vinho é apaixonante. Acabou aprendendo muito sobre vinho também, Muito. né? Hoje sou formada em sommelier pela que BS legal. Rio Grande do Sul. Então, sim, tem que aprender um pouquinho da área para também conviver nesse meio. E realmente o vinho fez eu me apaixonar por essa carreira que eu tenho hoje. Muito legal. E é uma carreira, um ambiente muito masculino. Uhum. Então, normalmente, nas reuniões, nos lugares que eu sou a única mulher. Uhum. E aí que no último encontro que tivemos, eu te falei que legal te ver no palco, porque tu era a única mulher lá no meio de um monte de homens. A gente permeia por muitos ambientes ainda que a grande maioria, né, são os homens, e não culpo eles por isso, né? Porque muitas vezes as mulheres não querem, não se veem naquele ambiente, elas não querem se movimentar ou transitar por outros locais também. E é isso fica aqui um estímulo, né? Exatamente. Para elas conhecerem outras áreas, né? Começarem a se integrar também e ocupar os seus espaços, né? Porque esse espaço é para todos, né? Mas legal saber um pouco da tua trajetória. Vou deixar agora o Arthur contar um pouquinho da trajetória dele. Fale aí, Arthur, como foi? Eu venho do interior, bem do interior, sou natural de Bagé, né? E vim cambaleando de lá até aqui. Então a minha história, ela é uma história bem... A gente veio bem de uma camada bem complexa aí da sociedade, morei na rua e tudo mais. E o que eu vejo, assim, que são as ferramentas de transformação, né? As ferramentas de transformação. Então, a minha primeira ferramenta de transformação foi a literatura, né? Show. Porque quando eu não tinha nada, o meu travesseiro era um livro. Eu me arrepio falando isso. Uhum. E é isso que eu levo adiante. Então, a base da transformação é a literatura, é o ensino e buscar, sim, o protagonismo. Por quê? Quando tu busca o protagonismo, é o momento que tu mais aprende. Quando a gente se propõe a vir aqui dar uma entrevista, tu precisa estudar, nem que seja estudar a ti mesmo, né? Uhum. Então, é um grande desafio. E que é o ponto que a Ju falou, parabenizar a mulher por estar no palco. Inclusive, eu falei na última palestra que eu dei sobre isso. Não é a questão de quem vai estar no palco ou quem não vai estar no palco. É a transformação da pessoa quando ela sobe no palco. Porque subir no palco, muitas vezes, é subir num caixote, se propor a vender alguma coisa. Que a principal venda que a gente faz é aquela venda quando a gente acorda de manhã, que a gente precisa vender para nós mesmos o porquê que a gente está lavando o rosto e saindo para fazer alguma coisa. Exatamente. E isso, lá atrás, né, foi o que me transformou. Eu vi que se eu lesse, eu já ia ser diferente de todos os outros, mesmo morando na rua naquele momento. Se destacava. E aí depois as minhas referências foram os professores, né? O principal professor foi o meu pai, que foi a única colaboração que ele conseguiu dar na minha vida, além da grande colaboração que foi me fazer, foi me ensinar, né? Ele foi o meu primeiro professor, ele fez toda a primeira série minha em casa. E isso me fez eu mudar lá, já aqui na região metropolitana. A gente, em extrema pobreza, ele me alfabetizou em casa. Isso me mostrou o quê? Como tu muda o mindset. Porque até aquele momento, o meu sonho era ser gari. Porque era o mais legal que tinha. De útil, era né? Referência. Era referência. Aí, agora eu quero ser professor. Altos e baixos da vida, da rua. Depois que eu vi que quem ajudava as empresas a resolver problemas era quem desenvolvia, quem prestava consultoria, eu pensei, eu quero ser o professor das empresas. E hoje o modelo vencedor vai além, que é buscar transformar pessoas que estão no mercado, muitas vezes sem propósito, nessas pessoas, nos consultores e nos desenvolvedores, porque capacidade todo mundo tem. Todo mundo tem a capacidade de mudar algo para melhor. Então, a minha trajetória, ela é a base só. E erros e acertos, né? Então, liderar uma revolução dessas, que é uma revolução, hoje a gente atende
mais de 100 empresas em todo o Brasil, a gente tem 4 unidades, a gente já teve valuation acima de $1 milhão, então isso é um impacto real, assim. E mostra, né, o impacto e o resultado que tá. E o principal A entrega, impacto é, e sempre vai ser, a mudança da vida das pessoas. Exatamente. E essa questão das pessoas, né, a Jussara também vem muito dessa questão o jornalismo traz muito esse olhar também para as pessoas, os eventos, né? Como vocês veem essa questão, né, das relações, do mindset? O que vocês estão vendo atualmente, assim, nos meios em que vocês estão inseridos hoje, com relação a pessoas? Vocês veem que existe uma abertura, as pessoas estão... Como é que estão esses relacionamentos? Como é que estão esses relacionamentos, inclusive, mais profissionais, né? E vocês trouxessem também um pouquinho dessas dores. O que vocês estão percebendo com relação a essas pessoas? Iniciando, assim, eu vejo que as pessoas tiveram uma modificação muito grande na última década em relação às redes sociais. E eu vejo isso como um impacto negativo. Ponto 1, né? Um impacto negativo, que as pessoas elas se comparam pelas redes sociais e não pela trajetória de outras pessoas, que era a nossa geração, se comparava por livros, por pessoas de destaque. Hoje o destaque, né, é a rede social. Esse é um ponto negativo. O ponto positivo é que as pessoas que veem essas possibilidades como um acesso ilimitado estão se destacando, porque hoje a gente não contrata mais por currículo. Hoje a gente contrata pelo posicionamento da pessoa quando vem fazer uma entrevista, pela forma que ela trata na rede social, pelo comprometimento dela e principalmente de como que é o impacto da venda dela. Porque se a Jussara senta aqui para fazer uma entrevista comigo, ela está fazendo a venda, porque um dia essa pessoa vai cair sozinha com um cliente e ela vai ser o primeiro impacto. Então, tu vê, a gente mudou total, né? Não tem mais currículo, por exemplo. Uhum. O currículo é o impacto que a pessoa causa quando ela chega. São essas habilidades, né? Hoje. Exatamente. Que ela tem, né? E eu estou perguntando tudo isso porque, na verdade, quando a gente fala, né, no modelo vencedor, primeiro a gente tem que se dar por conta como é que a gente está hoje, né? O que eu estou passando hoje, o que eu estou vivendo hoje, para me superar. Porque eu acredito muito que o modelo vencedor... Ele tem uma superação muito grande, né? Para chegar no ponto aí de sucesso. E tu, Jussara, assim, o que tu vê mais com relação a essas questões das pessoas hoje, desses relacionamentos? Empresas, famílias são feitas de pessoas, são essenciais. E assim como essenciais é difícil. Falando assim, enquanto gestora de um time, né? Tu também, na área do jornalismo, tu não é treinado para isso. Um engenheiro, ele não é treinado para trabalhar frente a uma empresa ou com pessoas, né? Uhum. Então, é uma experiência, né? Dia a dia, um novo aprendizado. São as pessoas que fazem, sem elas nós não conseguimos nada, são essenciais, mas cada um é de um jeito. Eu trabalho só com mulheres, por exemplo. Eu tenho apenas acima de mim meu diretor, homem, então, mas no meu time eu sempre trabalhei com mulheres. Não sei porquê, acaba sendo um perfil que funciona aleatoriamente. Olha Quando só. Eu entrevisto, as mulheres acabam se saindo melhor. E não, a mulher tem TPM, né? Uhum. Então, tu imagina quando as TPMs vêm juntas trabalhar no escritório. Trabalhar a liderança e essa gestão aí. Exatamente. Não é simples. Mas é essencial, as pessoas são essenciais. Então, eu acredito que dia a dia a gente tem que aprender juntos a como conviver em harmonia. Uhum. Perfeito. Muito legal. E me contem como é que foi esse match aí, como é que vocês se conectaram. Conta um pouquinho da história de vocês. Vai querer as duas versões? Eu vou defender a minha, então, primeiro. Então, era pandemia, 2020, 21? 20? Final de 2020. Final de 2020, lá em Bento Gonçalves, eu morando sozinha na Serra há 15 anos, né? Pandemia, trancada em um apartamento,
qualquer coisa que me convidasse em velório eu ia, né? Para não ficar mais em casa. Sim. E aí tem o meu amigo que trabalha com SWs, o Vinícius Piva, tu já deve ter conheço. barrado com ele por aí. Estava organizando um Startup Weekend, então SW lá em Bento Gonçalves, no Centro da Indústria e Comércio, e eu disse, eu vou lá. Nem que seja para carregar a cadeira, mas eu vou passar o final de semana aí, porque eu não aguento mais ficar em casa. Eis que durante esses 3 dias aparece um cara de 2 metros vestido de unicórnio. Eu me apaixonei. Que surpresa. Me apaixonei primeiro pelas filhas dele, depois ele conta, claro, mas ele tem diversos filhos. 4 delas estavam com ele nesse dia. Eu sou apaixonada vindo por aí criança. também. Mas ele fala dos filhos dele daí então, de todos. Mas 4 das meninas estavam lá. Eu sou apaixonada por criança. Eu passava os dias lá sentada com elas, desenhando, sentada no chão. Quando eu chegava no dia seguinte, todo mundo dizia, ó, tuas filhas estão te esperando. Então foi com elas, nem olhei, achei, me chamou a atenção um cara vestido de unicórnio, mas passou. Depois nos enrolei ele bastante até o primeiro jantar. Eu dizia, o que esse cara quer jantar comigo? O cara chato. E aí foi o primeiro jantar e depois daí foi noivado, pedido de namoro, noivado, casamento, tudo certinho, igual lá na colônia, né? Eu fui ensinada. E hoje estamos casados esperando um baby, 5 meses de gestação. Show. E aí, Arthur? Então, a nossa história, ela é muito rica. E por isso que ela acaba impactando muita gente, porque eu vejo muito isso, e isso é uma grande responsabilidade. A gente é um casal inspirador. Por que a gente é um casal inspirador? Porque a nossa história, ela se conectou no momento certo, na forma certa e principalmente baseada na verdade, né? Então, o que acontece? Não existe sucesso profissional com tragédia familiar. Muitas famílias, a gente avalia, é o cara mais rico do mundo, Steve Jobs. Olha a construção, né? Mas ele construiu aquilo abandonando a filha dele em algum momento. Esse foi o maior problema da vida dele. Tanto que ele colocou o nome da filha dele num computador. E eu vi a minha vida profissional alavancando, cheia de possibilidades, mas com um grande buraco, com um grande vazio. E o vazio justamente estava no alicerce, né? Então eu era uma grande casa sem alicerce. E isso é trágico, né? Só que essa conexão, ela acontece pelas questões mais difíceis. Veio o Covid, a Ju conheceu primeiro as minhas filhas, né? Porque essa é a compra mais difícil, porque quando tu conhece uma pessoa, tu conhece a história da pessoa. Os semelhantes se atraem e se eles se complementarem é um sucesso, mas precisa se comprar e levar toda a história da outra pessoa. E a nossa relação, ela se construiu um contando a história da vida um pro outro. Isso foi a construção da nossa paixão e do nosso amor. Eu me lembro que tempo que a gente começou a ficar e tal, que aí surgiu a história do livro. Eu ia dizer, a Jussara comprou tão bem a tua história que ela tá escrevendo o livro. Exato. Eu contei toda a minha vida para ela, até os detalhes mais sórdidos. Por quê? E por que deu essa abertura? Sabe é uma caixa, essa casa, ela precisava de uma chave, né? Então, de certa forma, se ela chegou e abriu é porque ela tinha a senha, e eu acredito que é uma senha no mundo que existe. Porque foi a única pessoa que eu falei toda a minha vida, nem minha mãe, nem meu pai, nem... Minha mãe esses dias descobriu que eu morei na rua, para ter uma ideia. Nossa. Então, pensa que isso que gera a base de, vamos namorar, vamos casar e vamos enfrentar as dificuldades juntos. Perfeito. E o legal é que a gente se apoia muito. Quando tem um projeto dela, eu sou o primeiro da fila, eu vou estar lá para levar uma água, para dar um feedback, que é muito importante falar as verdades, para colar um tapete antes da feira. A mesma coisa quando é do modelo vencedor. Tanto que a gente sempre apoia o outro nas coisas mais loucas. Tem um exemplo ali no modelo vencedor, a gente fez um encontro lá, e ela foi para fazer a parte de fotos e escrever um release. Ela sempre escreve um release de tudo que eu faço.
E aí ela escreveu e me mandou. E eu maluco, né? Cada um tem a sua parte na relação. Eu mandei para todo mundo. Mandei pro William Bonner, mandei pra RBS Caxias, mandei real, eu mando para todo mundo sempre. No outro dia, tava 2 minutos a Babiana Munhol falando na Gaúcha. Então, essa complementariedade nossa é fantástica. Dá muito quebra-pau, sim, porque são 2 líderes. Mas a gente está construindo, a gente está numa fase de construção de família, de base familiar, pesada, cheia de desafios, e que agora a gente vem com a Alice, né, que nasce em novembro, para ser a joia dessa coroa, né? Mas é até difícil, a gente se enrola, né, quando a gente tá apaixonado, amando. Então eu tenho muita admiração pela Jussara como esposa, como profissional, e esse é o que faltava no meu modelo vencedor de vida. Perfeito, acho que tu trouxe uma coisa. Primeiro, acho que para dar realmente, né, para a gente ter essa confiança um no outro, porque para a gente ter uma união muito consolidada, é preciso ter verdade, né? Ter essa transparência, né? Ter essa cumplicidade um com o outro. Eu acredito que relacionamentos são construídos dessa forma. Mas também tu trouxe uma coisa muito interessante, Arthur, que é a questão da integralidade, né, de nós como seres humanos, né, que a gente não é só trabalho, que a gente precisa ter uma estrutura, né, a nossa vida tem que ter um equilíbrio em todas as áreas. A gente tem uma área que está muito quebrada, e aí eu trago essa parte do modelo vencedor, porque eu acho que é essa pessoa que está mais equilibrada, ou que ela estruturou isso, ou foi construindo isso ao longo do tempo, é que ela pode ter um sucesso maior, né? Como eu estou falando de uma forma geral, né? Não só a questão financeira, mas ter essa satisfação, essa realização enquanto relacionamento, enquanto não obrigatoriamente precisa ter um relacionamento, se a pessoa tá tudo certo, se ela estiver sozinha, estiver bem com ela, mas ela tá realizada com relação a isso, com relação aos filhos, né, à família, ao próprio desempenho profissional. Eu acho que ter isso, eu acho que faz parte do modelo de sucesso, né? Eu acho que vocês foram construindo isso ao longo do tempo e por todos esses aprendizados, por toda essa jornada, é que hoje vocês constroem, né, essa família tão forte. Eu acho que é a complementariedade do todo, né? Eu já fiz alguns cursos de liderança, enquanto tu falava, eu vinha lembrando. Então, tem que ter a família e dentro disso, eu acho importantíssimo honrar pai e mãe. Então, o Arthur tem 5 filhos, hoje 6, e cuida muito bem deles. Eu fui criada sem pai e desde que ele me conheceu, ele me força, é uma palavra forte, mas me estimula a falar com meu pai, né? E é importante, ele não fez nada para mim, ele talvez fez para minha mãe, né? Há 35 anos atrás. Somado a isso, acho que a comunidade, né? Então, eu trabalhei muito com voluntariado na época da pandemia, hoje por diversas outras, né? Tenho um bebê agora, eu moro em Caxias e trabalho em Bento, então daqui a pouco eu não tenho tanto tempo disponível, mas acho que o voluntariado é importantíssimo. Ter alguma fé, nós hoje vamos na missa aos domingos, então acho que a religiosidade, qualquer que seja, complementa este todo. Ter uma família, então ter um trabalho. O trabalho, para mim, tem uma frase que eu adoro, é que dignifica o homem, e acredito muito nisso, né? A educação transforma, então tem que estudar, especialmente a gente que nasceu em famílias mais pobres ou menos economicamente, mas é a complementariedade do todo. E o que tu traz na tua fala é muito bonito, muito rico, né? Porque são a construção de valores, né? De todos esses valores que vocês estão trazendo, inclusive para os filhos, né? Para esse legado que vocês estão deixando aí também, né? Porque a gente chega a um ponto que a gente já começa a pensar no legado. Não sei se vocês estão nessa fase, mas eu já tô. Tem uma questão que esse ano está me perseguindo na leitura, em tudo. É a capacidade de ter conversas difíceis. E
a partir das conversas difíceis e reais, entrar nos quartos escuros, né? Ela tem o dela, eu tenho o meu, e com respeito, né? Depois vai lá dormir de conchinha os dois. Mas muitas vezes um tem que entrar no quarto escuro do outro, não é para fazer piadinha porque o pai dela foi embora, não é ela fazer alguma piada como é que eu tive 5 filhos, para fazer mal, e sim pensando o que a partir daqui a gente vai fazer juntos. Eu estou aqui para te proteger em qualquer decisão, eu estou aqui para te ajudar em qualquer decisão, eu estou aqui do teu lado para a gente vencer junto lá no final, mas muitas vezes a gente vai perder no caminho. Porque tu vai ver quem é a pessoa que vai ficar do teu lado são nos dias difíceis. E aí, nos dias difíceis, um tem que estar preparado para ajudar o outro. Que nem ano passado teve a feira lá, todo ano, né? E era a feira da retomada, pressão, alta pressão, né? Principalmente nós mesmos, né? E foi um momento que não existe isso de, só eu sou o alfa e tu tá atrás. Não, é lado a lado. Então vai ser o dia dela ir pro palco, eu vou repetir isso porque isso acontece muito. O tempo dela da feira, se eu tiver que estar varrendo, levando pessoas, levando água, principalmente correndo atrás dela para dar comida, se adoeceu, dar remédio, obrigar a comer, fazer sopa, eu vou estar lá. Quando for a minha vez, eu tenho medo de ir no médico, preciso que ela vá junto. Mas é uma coisa muito nova para ela, que viveu até aqui solteira, e muito novo para mim também, que vivi uma vida de uma forma não tão estruturada até agora. E isso é um ato de coragem dos dois, né? E vivendo essa transformação, tu passa por muitos dias difíceis. Por quê? Porque tu tá em transformação, sabe? Tu tá em transformação. Isso é nós. E é uma construção diária, né? E não é fácil. Não, e de 2 pessoas muito ativas, sabe? Isso é a loucura. E com uma personalidade forte, né? Extremamente. Então, assim, eu empreendo em casal e eu estou 24 horas com meu marido. Então, assim, é cada minuto. Entende? Exatamente. Então, e eu acho assim que quando a gente tem a clareza do que a gente quer para um relacionamento, isso eu acho que é fundamental, né? Porque aí a gente pode ir sim construindo aquilo todos os dias e ter essa admiração pelo outro. Eu acho que isso é muito forte, sabe? Eu acho que isso reforça esse amor que a gente tem pela pessoa. A gente admirar isso, o outro, né? Essas atitudes. Isso vai reforçando muito e formando um vínculo muito forte, né? Que eu tava rindo aqui mentalmente quando tu falou, no sentido de, tipo, quando um não tá legal, o outro tem que estar são, pelo menos, né? Porque senão, se entrar todo mundo na loucura, meu Deus do céu, já é um Deus nos acuda. Então, manter, pelo menos, segurar o outro, né? Nesses momentos difíceis, porque realmente não é fácil, né? Na hora da alegria, todo mundo... É fácil, aí sim é fácil. Tá junto, né? E para realmente segurar, são esses momentos, né? Que mais segurar um relacionamento, assim, consolidar mesmo, são esses momentos que a gente vê que tem essa admiração, que tem essa ligação, que a gente consegue ler o outro, né? Só com o olhar. Já sabe que esses momentos difíceis que nem tu falou, tá num evento, tal, eu tô olhando para ela, eu tô prestando atenção e tô vendo o que ela precisa para mim estar dando ali aquele apoio. E realmente foi legal assim conversar e saber um pouco mais da história de vocês, que eu não sabia, né? Conhecer e vocês também estarem compartilhando com o pessoal, porque como eu falei, o relacionamento de vocês inspira, né, outras pessoas e é um modelo, né, do que vocês estão construindo. E queria, pra gente ir mais finalizando, que a gente já tá... nossa, voou, né? Nossa, eu achei que tava no começo. Não. Mas isso é legal, porque fica um gostinho de quero mais, Eu posso voltar já? Com certeza, já estão convidados pra gente explorar outros assuntos, que eu sei que vocês têm muito aí a contribuir, trocar também com o pessoal, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco, né, do tema que eu, enfim, trouxe aqui do modelo vencedor, né?
olhando para as pessoas e também para os seus negócios, né? O que vocês deixariam para o pessoal aqui de uma dica, de uma palavra, enfim, para inspirar as pessoas hoje a buscar esse modelo vencedor? Porque para cada um é de um jeito, né? Começa, então. Eu vou no que eu mais admiro, então, no Arthur, que é saber ouvir e ter paciência, que é tudo que eu não tenho. Então, é isso. Eu vejo que o modelo vencedor dele na vida, especialmente dividindo comigo, que sou extremamente o oposto disso, mas no trabalho como um líder, né, é saber ouvir e ter paciência. Então, acho que isso é fundamental. Show. Então, a minha palavra, e vamos fazer a troca de elogios, né? É não ter medo de ser protagonista, porque a chave que virou a chave em relação a Jussara foi esse senso de protagonismo dela. Eu sei que ela ama estar no palco, e isso é muito bom, porque o relacionamento, para tu ter essa história de estar lado a lado, tu tem que ter lá do lado de ti uma pessoa que também queira brilhar. E isso que vai fazer, porque daí é os dois acelerando, os dois não acelerados, mas os dois acelerando. Eu quero ir para esse palco, eu quero falar com o governador, eu quero falar com o presidente, eu quero estar na televisão, eu quero estar dando uma entrevista. E esse ser protagonista da Jussara, ele me ativou duas coisas, né? Primeiro, é difícil tu se apaixonar por uma mulher poderosa. Só que quando tu vai ver as histórias de sucesso, elas estão relacionadas a homens que têm do seu lado mulheres poderosas. Tem a sua esposa como uma mulher poderosa. O mundo não é patriarcal. A formação do mundo digna e real é matriarcal. Ela parece patriarcal porque Jesus é do sexo masculino, Deus teoricamente é do sexo masculino, mas não é. Quem formou a sociedade foi a mulher. Porque o homem saía para caçar, a mulher desenvolveu a agricultura, desenvolveu toda a parte social, cuidando da casa. Por que tem mais mulheres? Porque quem move o mundo são as mulheres. E quando eu encontrei uma mulher protagonista para estar do meu lado, eu sabia do desafio que eu estava enfrentando. E é um tesouro, né? Ter uma mulher protagonista do lado é ter a mulher virtuosa, né? Então, seu valor excede aos rubis. Então, o que acontece? Eu tenho um tesouro. Então, eu tenho que andar de carro forte, eu tenho que cuidar, o impacto é muito maior, né? E qual é que foi o meu prêmio extra disso? Eu tenho uma grande referência para as minhas filhas de mulher. Em relação a valores, em relação à trajetória de vida, em relação ao que fazer, o que não fazer, em relação a posicionamento. Que isso não foi por isso que eu me apaixonei, mas eu ganhei esse presente junto. E aí a gente consolida tudo isso, aí Deus vem e mistura os ingredientes, né? Eu ganhei lá os ingredientes do bolo. E como que Deus fez essa mistura? Com a Alice, né? Que tá na barriga e que é a conjuntura disso tudo. Que ela vai ser o subproduto, ela já é o subproduto, o produto desse amor. Uhum. Vai ter as características da Jussara, as referências da Jussara e eu do lado. Então a gente ganhou uma oportunidade de Deus, porque foi Deus, vocês foram muito bem até aqui. Então vocês vão ganhar esse prêmio, entendeu? Uma mulher protagonista, então ser protagonista. Uma mulher referência para as minhas filhas, principalmente, que isso é chave em casa, né? O exemplo vem de casa. E a coroação disso tudo, que é a Alice. Então eu me considero um cara vitorioso e é isso que é a mensagem, né? A grande vitória não é o sucesso profissional.
A grande vitória é o sucesso na família. Porque se eu tiver sucesso na família, eu posso ter uma carreta escrito o nome da minha família. Vocês entendem, né? Se a família Randon, eles não tivessem valores familiares, ninguém ia comprar o produto. Se a família Tramontina, que inclusive patrocina esse programa, não fosse uma família de valor, se eles não fossem na missa, se eles fossem sacana com as pessoas, entendeu? A base de um produto é a base familiar. Porque quando tem uma empresa, o fundador, ele vem de uma família. A maioria das pessoas que trabalham no modelo vencedor só estão lá porque estão alinhados com os valores do Arthur, da Jussara, de todo mundo. Porque muitas vezes, o homem tem lá uma grande empresa e a mulher é uma megera. E a empresa vai quebrar. Então, a família está alinhada a valores, e aí por isso a religião, porque ali a gente tem uma base de valores lógicos, e a partir daí a gente conquista o que a gente quiser e o que couber no nosso plano de vida que a gente fez em casa. Quando a gente lavou o rosto, quando a gente deu o beijo na esposa, quando a gente motivou nossos filhos. Perfeito. Essa grande base, nossa, linda essa tua mensagem, tá? Eu não sei se vocês estão capturando, gente, mas assim, eu digo que eu trago pessoas que brilham pro mundo, né? O brilho tá no olho deles, então isso é vida, né? Isso é lindo de ver. Então, acho que essa questão do que tu trouxe, muito lindo como base, né? O ser. Sempre. Né? Antes de fazer, de ter, enfim, ser. Né? Isso é o mais importante para um modelo vencedor, né? E a questão que tu trouxe também, né, dos valores, aí, voltando para a parte comercial, mas as pessoas compram, né, coisas que estão voltadas para os seus próprios valores, porque a gente não vai compactuar, a gente não vai fechar negócio com coisas que a gente não acredita que é certo, né, e tudo mais. Gente, eu adorei bater um papo com vocês, mas vou ter que encerrar, né? E agradeço, tá? De coração aí a participação, as contribuições de vocês e pelo aceite de estarem aqui conosco, conversando e falando sobre modelo vencedor. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada, Jussara. Muito obrigada, pessoal, aí que vocês assistiram conosco até aqui. Fica também o convite para quem quiser estar patrocinando o Podstar, é só entrar em contato pelo telefone aqui abaixo na tela ou entrar em contato com a TV Cidade de Farroupilha. Um beijo grande e até o próximo Podstar. Shine bright like a diamond.